Bom dia, pessoal. Que Deus vos abençoe de forma poderosíssima. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa oração. Está escrito assim em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Aí vai ter um versículo que vai dizer assim, ó. O próximo versículo. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. No próximo versículo vai dizer o seguinte: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar a ama, uma ama das hebreias? Irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha do Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Diga glória a Deus. Você que entende essa passagem que nós lemos, a Bíblia fala sobre Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Moisés seria o libertador do povo de Israel. E a Bíblia diz que naquela época o faraó fez um decreto onde teriam que ser mortas todas as crianças hebreias. E o Moisés estava incluído nessa morte. Foi bem no período que a Joquebede teve esse filho. Teve Moisés. O que aconteceu? A Joquebede teria que guardar esse menino, sem ele fazer barulho, guardar esse menino dentro da casa. Ela até conseguiu por 3 meses. Mas quando chegou no 3º mês, o Moisés já não dava para ser guardado. Talvez ele fazia muito barulho, e se os soldados ouvissem o barulho da criança de fora de casa, iam entrar na casa de Joquebede e iam matar o Moisés. Então o que Joquebede fez? Eu imagino ela fazendo uma oração a Deus, falando assim: meu Deus, o que eu faço? Se ouvirem o barulho da criança, a criança vai ser morta pela mão dos soldados de Faraó. Aí Deus colocou no coração dela assim: pega Moisés, coloca dentro de um cestinho, betuma por dentro e por fora, e pega o Moisés e lança no Rio Jordão. E deixa comigo que eu sei que eu vou fazer. A Joquebede, ela teve que ter uma atitude de fé. Ela pega esse menino, coloca no cestinho, lança no Rio Jordão. E o Rio Jordão foi levando o Moisés até próximo onde estava a filha de Faraó se lavando. A irmã de Joquebede, a tia de Moisés, ficava olhando de longe. E quando ela viu, de repente, a filha de Faraó vê o Moisés, manda trazer o menino, viu que o menino chorava, e a tia de Moisés, a irmã de Joquebede, diz assim: vocês querem que eu chame uma das hebreias para cuidar deste menino? A filha de Faraó aceitou. E aí, a irmã de Joquebede chamou a própria Joquebede. A filha de Faraó aceitou e disse assim: olha, cuida desse menino que ainda vou te dar um salário para você cuidar dele. A Joquebede pegou o próprio Moisés e cuidou do Moisés. Essa história é uma história muito linda, porque eu entendo que a Joquebede, ela conseguia guardar o filho com a força do próprio braço. Mas chegou um momento que não dava mais. Então o que ela fez?
Ela tirou o menino da força da mão dela e colocou o menino nas mãos de Deus. Quando ela lança o menino sobre o rio, é como se ela estivesse colocando o Moisés nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Você de repente tem um problema que está tentando resolver com a força do próprio braço. Você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez aquilo outro e a situação não mudou. Deus me usa para dizer, pega esse problema e coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus resolver. Porque tem problema que a gente consegue resolver com a nossa força. Mas existem certos tipos de problemas que só vão ser resolvidos com a força do braço de Deus. Pega o seu filho que está dando problema, põe nas mãos de Deus. Pega o esposo, a esposa que está dando problema, põe nas mãos de Deus. A sua empresa, a sua família, para de querer resolver com a força do próprio braço. Pega, confia na mão de Deus, lança essa situação com Deus, porque Deus vai resolver. Diga a glória a Deus. Porque foi bonito o que aconteceu com Joquebede. A Bíblia diz que ela cuidou do próprio filho e ainda recebeu um salário. Ou seja, enquanto estava na mão dela, ela tinha medo e não tinha salário. Medo do filho morrer. Mas depois que ela colocou na mão de Deus, ela cuidou do filho sem medo e ainda com salário para cuidar do próprio filho. Deus tem bênçãos para você. Deus tem vitórias para te dar. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, para que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, eu oro aqui por esta pessoa que entrou nesse vídeo e que está precisando muito de um milagre. Meu Pai, ela tem um problema que ela coloca nas mãos dela e ela até conseguiu resolver alguma coisa, mas chega um momento que ela não consegue mais fazer. Meu Pai, então, que nessa hora ela pegue esse problema e coloque nas mãos do Senhor. Ela pegue esse problema e coloque diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Pois existem muitas pessoas que confiam mais na força do próprio braço do que na força do braço de Deus. Então eu peço a Ti, Pai, põe a mão nessa situação. Põe a mão, meu Pai, nessa causa que essa pessoa tem enfrentado. Põe a mão, meu Pai, nessa causa, na causa da justiça, da família, dessa situação. Como ministro do Sagrado Evangelho, eu repreendo toda ação maligna que vem para roubar, para matar, para destruir, para impedir essa vida de ser abençoada. Eu exijo todo o mal, afaste-se da vida dela. Eu quebro todos os trabalhos, eu quebro todas as amarras, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai Todo-Poderoso, eu declaro que essa situação nas suas mãos sejam resolvidas pelas mãos do Senhor. Que esse dia seja um dia de bênçãos, que esse dia seja um dia de vitória, que portas se abram e que dê tudo certo na vida dessa pessoa que ora comigo com fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosíssima, tá bom? Antes de continuar no vídeo, eu gostaria que você fosse lá na parte de baixo desse vídeo e compartilhasse para todos os seus amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Além de compartilhar, curta, inscreva-se no canal e digita um pedido de oração nos comentários. Vai lá, digita um pedido de oração nos comentários, porque eu vou ler assim que eu terminar esse vídeo e vou passar o dia inteiro orando por você. E quando você colocar o seu pedido de oração, os outros intercessores do canal, nós estamos chegando aí a 7.000 inscritos, os outros intercessores do canal vão estar lendo e vão estar orando por você, tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia de vida, que sua vida seja repleta das bênçãos de Deus.